Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então esse vídeo de hoje é uma revisão com base no que vocês fizeram de comentários lá no Classroom, tá? No vídeo anterior, ok? É mais para tirar alguma dúvida, uma coisa ou outra que eu percebi que eu precisava falar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, explicar o que significa esse diagrama. Bom pessoal, então o átomo, vocês já conhecem, né? O modelo atômico de Rutherford a gente tá vendo. Então, ele vai ter o núcleo aqui, como vocês podem ver, pequeno dentro central, e em volta a eletrosfera, dividida em várias camadas, 7. Então, aqui eu abri, no caso, essas camadas para a gente poder compreender. Então, a gente tem o K, L, M, N, O, P, Q, tá? Isso também pode ser chamado de nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Nessas camadas, então, do K ao Q, ou nível do 1 ao 7, a gente pode ter aqui a quantidade de elétrons, mas sempre respeitando o limite máximo, que são esses aqui. Então, na camada K, nunca vai existir mais que 2 elétrons. Na camada L, nunca mais que 8, e assim por diante. Então, o que é o diagrama do Linus Pauling? O diagrama do Linus Pauling é um diagrama de energia, porque assim, não necessariamente, o que é o núcleo? O núcleo tem cargas positivas. Os elétrons que ficam aqui têm carga negativa. Tá? Então, esse elétron tem muito mais energia, muito menos energia, perdão, do que um elétron que está aqui. Por quê? Porque se o positivo com o negativo se atraem, esse elétron aqui está sendo mais puxado pelo núcleo do que esse aqui. Então, esse aqui consegue ficar, ele tem muito mais força, consegue ficar bem mais longe do núcleo. Então, quem está mais para fora da eletrosfera tem mais energia. Então, esse diagrama já representa quem tem as energias que foram comprovadas por Linus Pauling, tá? Então, por isso que a gente segue assim, ó, na diagonal. 1s2, 2s2. Acabou o 2s2, você vai voltar lá para cima. 2p6, 3s2, acabou. Lá para cima de novo. 3p6, 4s2, acabou 4s2. 3d10, 4p6, 5s2, chegou aqui, volta lá para cima. 4d10, 5p6, 6s2. Então, você nota que vai ter assim, ó, a sequência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Reparou que do 4 voltou para o 3 de novo? Por que aconteceu isso? Porque é uma ordem de energia, ó, do 4 voltou para o 3 lá em cima, tá? Não é uma ordem pelo número da frente, não é uma ordem pelos níveis, ok? Tá. O que significa isso aí, então? 2p6. Esse aqui, então, é o nível, tá? O que é o nível? A camada. Quer dizer que ele está na segunda camada. Qual camada que é? Qual segunda camada que é? KL. O L é a segunda, tá? Camada L. Esse P é o tipo da casinha, tá? É um tipo de casinha que tem uma orbital, que a gente chama, na verdade, do átomo, tá? E nessa casinha, então, esse P significa subnível. Nível, subnível. É um nível dentro do nível. Então, tem o átomo, tem a primeira camada, a segunda camada. Dentro da segunda camada, eu ainda tenho outra repartição aqui, que é a casinha P. E nesse subnível, cabem no máximo 6 elétrons. Então, o máximo de elétrons que cabe nesse subnível, nesse tipo de casinha. Então, o número da frente quer dizer o nível, a letrinha quer dizer o subnível, é o nível dentro do nível, e aqui em cima é o máximo de elétrons que cabe. Por isso que pode ter 2p1, por exemplo, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5. Mas não pode haver 2p7, porque aqui é o máximo que cabe, tá? É o 6. Muito bem. Vamos ver, então, em exemplo aqui. Nós temos o cálcio, lá de exemplo, né? Então, o cálcio tem um númerozinho aqui em cima dele, ó, que é o 20. Deixa eu tentar aproximar aqui, gente. É o 20, né? Cálcio. 20 significa que tem 20 elétrons. Quando não tem sinalzinho nenhum aqui em cima, significa que ele é neutro. Ele é um átomo que não ganhou nem perdeu elétrons. Seguindo a ordem do diagrama, tá? Essa ordem que a gente acabou de ver aqui, eu fiz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3c2, 3p6, 4s2.
ok? Como eu já falei para vocês que o número da frente significa o nível, a camada, esse número da frente é o nível. Então, 1 é o K, tudo que tiver 2 na frente é o L, esses 3 aqui é o M, o 4 é o N e assim por diante, tá? Então, você veja, quantos elétrons tem no K? 2. Então, K é 2. Quantos tem no L? L é tudo 2 da frente, ó. 2 com 6, que dá 8. Quantos tem no M? M, 2 e 6. Quanto que vai dar? 8. E no N, que é o número 4, tem 2 elétrons, tá? Então, eu acabei de fazer a distribuição de níveis também. Então, como eu falei, essa é uma ordem de energia que a gente pegou pelo diagrama do senhor Linus Pauling, ok? Bom, cálcio de novo. O que aconteceu aqui? Eu tenho um sinalzinho aqui, ó, mais 2. Lembrando que é o contrário, quando é mais, perde. Então, ele vai perder 2 elétrons. Aonde que perde? Quando o elétron sai, ele sai da camada. Como se fosse uma rua isso aqui, né? Então, ele vai sair. Como que vocês acham que vai sair elétron daqui ou da ponta? Os das pontas, que estão mais longe do núcleo, tá? Então, esse elétron que está nas pontas é que vão cair. Então, quem está mais na ponta mais externa é que vai cair. Quem que está mais externo? Quem que é a última camada aqui? O N, que é o número 4. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha que tirar 2 elétrons da última camada. A última camada é o 4, então eu tirei 2 elétrons. Como ele tinha exatamente os 2 elétrons, ele sumiu aqui. Se sumiu os elétrons, não existe mais a camada. Então, na hora de eu escrever, eu simplesmente tiro aquela que estava aqui. Continua sendo a ordem de energia, que eu segui o diagrama, ok? Outro conceito. Esse último que eu escrevi é o elétron de diferenciação. Tá? E o último, da última camada, no caso, última camada, agora desse meu íon aqui, quem é a última camada? São esses aqui. Então, por coincidência, também é o mais externo. Ficou claro agora o que é externo? É para fora do átomo. Qual que é a região mais para fora do átomo? Aqui. Então, é a última camada, o último nível que você tiver distribuído, tá? Vamos ver aqui o cloro, 17. Opa, já é um íon. O que acontece aqui? Tem o sinal de menos, então é o contrário, ele vai ganhar quantos? 1. Ganha 1 elétron. Então, o que eu fiz? Eu distribuo os 17 normal, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3c2, 3p, 5, para fechar 17 que tem aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Se eu vou somar ou diminuir elétrons, é sempre na última camada. Camada K, camada L, camada M. Essa é a minha última camada. Aqui no S, o máximo que cabe na casinha S são 2 elétrons, então eu não posso aumentar. Na casinha P, cabe até 6, e eu tenho 5, e eu quero aumentar 1, então eu posso aumentar mais 1 aqui. Aí eu vou reescrever 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Essa é a minha configuração do cloro menos 1, ok? Vamos ver agora uma outra coisa. Outro exemplo. Bromo, 35. Já fiz a distribuição. Ó, não tem sinal nenhum, nem de mais nem de menos. Então, eu distribuo 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3c2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Seguindo aquele diagrama, certo? Ó, camada K, camada L, camada M, ok? 4, camada N. Então, agora na K eu tenho 2, na L eu tenho 8, na camada M é esse e esse. Então, eu tenho 10 mais 6 mais 2, opa, 18. E na N, tenho 2 com 5, tenho 7, ok? Se eu transformar isso aqui num íon, ele vai ser menos 1. Alguém me perguntou, professora, como que eu sei que o bromo é menos 1? Que lá o outro cloro é menos 1, por que ele não é menos 2, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver bem na questão de ligação iônica, covalente e tal. Tabela periódica a gente já começa a ver, tá? Por enquanto, acreditem que é assim.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr um elétron. Aonde que eu vou pôr um elétron? Na última camada. A última camada é essa aqui. Tá? Por quê? Porque é o N, né? S e S são a última camada. Aqui não cabe mais, porque o S é o máximo é 2. Aqui ainda cabe 1, ó. Então, daí ele ficaria 4 mais 1, 4P6. Aí pode apagar e escrever o 6, certo? Vamos supor que aqui no final, vou pegar um outro exemplo, tá? De um átomo X, estou inventando, tá? Vamos supor que no final ali seja 3D10, 4P6, 5S2, 4D8, tá? Então, terminou assim. O que eu vou fazer? Eu quero tirar, sei lá, 3 elétrons, tá? Da onde que eu vou tirar? Gente, eu comecei desde o começo, aqui é só um exemplo, tá? É só o finalzinho aqui para eu dizer que existe essa situação, é só um exemplo. Então, quem que é a minha última camada? Ó, 1 é K, 2 é L, 3 é M, né? O 4 é o N e o 5 é o O. Então, a minha última camada é o 5. Ele está mandando eu fazer o quê? Colocar 3 elétrons. Aonde que eu vou colocar esses 3 elétrons? Tem que ser na última camada. Mas a última camada é o 5S2. E no S só cabe 2. Eu não posso aumentar 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a minha configuração. Tá? 4D8, depois o 4D10, desculpa, né? Não sei porque eu coloquei 8. 4D10. Vou continuar minha configuração. 5P6 viria. 5P3, porque é para eu aumentar 3. Então, eu coloquei mais 3. Ok? Pessoal, eu acho que era isso as dúvidas de vocês, né? Faltou ordem geométrica. Lembrei. Dúvida bastante na ordem geométrica. O que é a ordem geométrica? Então, vocês viram aqui... Opa! Aqui no bromo, que eu tenho 3, de repente eu tenho 4, depois de repente eu volto pro 3, né? Então, a ordem geométrica, vou fazer do bromo aqui, ó. 35, tá? E eu desembaralhar essa ordem que tá errado. Só você faz normal assim, seguindo o diagrama, daí depois você arruma por ordem dos números da frente, dos níveis. Ó, eu não vou fazer o 4, vou puxar o 3 aqui também, ó, para deixar todos os 3 juntos. Depois do 3 vem o 4, que eu tinha esquecido aqui, né, que eu deixei de lado, e o outro 4. Então, nota que primeiro eu faço a distribuição normal dos subníveis, e depois, o que eu vou fazer? Eu só desembaralho, eu junto os níveis, os números da frente. Ok? Só isso na geométrica.